Vender em marketplace é muito bom e eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter largado a advocacia para empreender no meu negócio online. Vender online, ainda mais por marketplaces, é rentável, é prático. Mas como qualquer negócio, a gente também tem problemas, a gente também tem dor de cabeça e também tem muitos desafios. Hoje eu resolvi falar sobre os desafios que é empreender online, vender em marketplaces no geral. Vamos lá? Oi! Se você não me conhece, meu nome é Thaís Minelli e aqui nesse canal eu compartilho dicas e muito da minha rotina de vendas online. Se você também não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui meu Instagram e meu TikTok. A gente compartilha sempre muito conteúdo, muita coisa na prática, compartilho ferramentas que ajudam na minha rotina, então me segue lá. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com quem precisa. Isso ajuda muito no crescimento do canal, então eu conto com você. E eu vendo em vários marketplaces. Eu vendo na Shopee, no Mercado Livre, na Shein, no Kawai, na Amazon, em vários. E por vender em marketplaces desde 2021, eu tenho uma bagagem para compartilhar aqui. E hoje eu resolvi trazer os desafios de vender em marketplaces, porque apesar de ser muito bom, e é muito bom, o empreendedorismo, a vendas em marketplaces mudou completamente a minha vida, mudou a vida do meu companheiro, do Vitor, que eu já falei aqui muitas vezes no canal. Apesar da gente ser muito feliz, muito realizado com o que a gente faz, tem muitos desafios. Se você não acompanhou e nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, eu era advogada, eu larguei a advocacia em 2022, um ano mais ou menos depois de ter começado a empreender online na Shopee, e desde então eu me dedico ao nosso negócio. Nós vendemos moda feminina e masculina em todos esses marketplaces e agora a gente também está criando o nosso site próprio. Então, como vocês imaginam, tem vários desafios. O empreendedorismo, ele não é fácil, mas ele é gostoso. E eu vejo que os desafios, eles mudam conforme o tempo. Então eu vou falar alguns desafios que eu escuto muita gente falar, inclusive que a gente teve de desafio também, mas a gente tinha uma facilidade. A gente mora próximo ao Brás, que é um polo de moda muito conhecido aqui em São Paulo. Isso facilitou muito pra gente nessa busca de produto, nessa pesquisa de produto. Então esse desafio de saber o que vender, a gente nem teve tanto, porque como a gente colocou os produtos logo que a Shopee estava no início, a gente vendeu muito rápido. Eram épocas diferentes, sabe? A gente simplesmente escolheu um produto e colocou lá. A gente não fez uma pesquisa. E hoje eu vejo que é um desafio muito grande das pessoas não saberem o que vender. E tem um problema também, que é um segundo desafio, que eu já vou falar sobre isso, que é a concorrência. Mas essa questão do produto, eu vejo que as pessoas não sabem como procurar. Como fazer pesquisa de produto, se aquele produto que eu tô pensando em vender tem demanda ou não. E para isso, eu já mostrei aqui, inclusive no canal, que a gente tem ferramentas que ajudam a gente. Essas ferramentas, elas são muito úteis pra gente fazer justamente essa pesquisa, para ver se aquela coisa que a gente imagina vender tem procura, tem demanda na plataforma. Porque às vezes a gente tem uma ideia mirabolante de vender uma coisa que na verdade não faz muito sentido vender aquilo, porque você não vai vender em quantidade. E a gente sabe que o segredo de vender em marketplace é vender bastante quantidade, que é ali que fica a sua margem de lucro. Então eu vejo que um dos desafios para quem está iniciando agora, por exemplo, é a busca de produto, é o que vender. Mas o segundo desafio, de fato, é a concorrência. Hoje, só na Shopee, por exemplo, a gente tem mais de 3 milhões de vendedores. Você imagina isso? Você imagina esse tanto de concorrente? É óbvio que essas 3 milhões de pessoas que têm conta na Shopee não são todos que vendem, não são todos que fazem um bom trabalho. Eu até falaria que nem 1% disso faz um bom trabalho. De qualquer forma, é uma concorrência muito grande. Até porque a gente briga de frente com algumas personalidades ali. Por exemplo, os chineses. Eu brinco que se você for vender eletrônico, é bom que você seja chinês e que você importe, porque senão você não consegue brigar com eles. Então, a concorrência hoje, ela é muito grande, em qualquer marketplace. Seja na Shopee, seja no Mercado Livre, seja na Shein, seja no Kawai, seja no Magalu, é muita concorrência. Então, isso também é um desafio. É um desafio porque você sempre tem que se atualizar, é um desafio porque você sempre tem que ficar de olho na concorrência, é um desafio porque várias vezes a gente não consegue bater o preço daquele concorrente. Então, a concorrência é um desafio muito grande, sim. E esse desafio, gente, é um desafio pra gente também. Nós que já temos uma empresa mais estruturada, que estamos há 4 anos trabalhando com isso,
praticamente, é um desafio pra gente também a concorrência, tá? Então não é exclusivamente pra quem tá iniciando. Agora, lá atrás, quando a gente começou, nós tínhamos 2 desafios, que eles não são mais desafios pra gente, mas que foi por muito tempo e eu vejo que para os iniciantes também é um desafio muito grande. O primeiro deles é conseguir fornecedores que emitam nota fiscal. A gente precisa emitir nota fiscal, inclusive já deixei aqui um vídeo sobre isso. E se você compra em determinados polos, então vamos falar aqui de São Paulo, tá? Aqui em São Paulo a gente tem o Brás, que é polo de moda, a gente tem a 25 de março, que é um polo que vende absolutamente tudo. A gente tem o Paris. Então, determinados fornecedores que você encontra nesses polos, eles não emitem nota fiscal. E a nota fiscal é muito importante para o nosso negócio, né? Não dá para você se sustentar por muito tempo sem notas fiscais de entrada. Se você não sabe isso, assista o vídeo da semana passada, se eu não me engano, que eu falei sobre nota fiscal. Eu expliquei absolutamente tudo sobre nota fiscal, inclusive como você pode tentar conseguir nota fiscal com seus fornecedores. Então assista ao vídeo, eu vou até deixar aqui, ó, que é só clicar e você consegue assistir esse vídeo. Então, esse era um grande problema pra gente também no começo. A gente não encontrava fornecedores com nota fiscal, mas isso foi uma questão de tempo. Então, com o tempo você vai se regularizando, mas isso é um desafio, principalmente para quem tá começando. Um quarto desafio, principalmente para quem tá começando, que eu vejo, é a questão do fluxo de caixa. Para quem não sabe, para quem não entende, os marketplaces, eles têm um prazo para pagar a gente. Então, o que você vendeu hoje, você recebe de 10 até 20 dias. Então, isso quer dizer que você vai colocar a grana na frente, você vai comprar primeiro o produto, enviar e só depois de 20 dias você vai receber o seu dinheiro de volta. A gente, eu já contei a nossa história aqui no canal, a gente começou muito duro. O Vitor tava devendo dinheiro porque ele tinha falido uma loja física que ele tinha na pandemia. Então, ele tava com uma dívida muito grande dessa loja. Eu não tinha muito dinheiro guardado. E eu era advogada, então a gente tinha o meu salário e, obviamente, o Vitor, ele dava os corres dele, ele trabalhava com o marketplace do Facebook, então ele trabalhava também, eu trabalhava, mas a gente tinha pouca grana para investir. E isso era complicado por quê? Porque para você conseguir prazo com seus fornecedores, você precisa de uma relação com eles, você precisa pegar em maior quantidade. Hoje, os produtos que a gente revende, que a gente tem os fornecedores, porque hoje a gente confecciona, mas a gente também revende uma parte. Essa revenda, a gente tem uma relação próxima com os nossos fornecedores, então a gente consegue prazo com eles. A gente consegue pedir para pagar depois de 10, 15 dias, só que isso é uma construção. No começo, se você não tem essa relação com o seu fornecedor, vai tudo no Pix. Você vai ter que pagar sempre que você pegar. Então, essa questão do fluxo de caixa, ela é um desafio também. Ouso dizer que a gente tem esse desafio até hoje, porque apesar de a gente ter um fluxo de caixa estruturado, apesar de tudo, algumas datas a gente acaba comprometendo o nosso fluxo de caixa porque vende muito mais do que a gente imagina. Então, por exemplo, ano passado a gente tinha uma projeção para as vendas de inverno. Na verdade, no começo de maio, junho ali, a nossa projeção já tinha ido por água abaixo, porque a gente tinha vendido muito mais do que a gente tinha imaginado e isso comprometeu fortemente o nosso fluxo de caixa. Então, esse desafio, ele é, digamos assim, constante. Mas, obviamente, que com o passar do tempo, você vai estruturando melhor essa questão do fluxo de caixa. Mas lembre-se sempre de que você vai vender e você só vai receber o seu dinheiro de volta depois de uns 10 a 20 dias. Outros desafios que eu vejo quando a gente começa a crescer, eu vou elencar 3 aqui. Porque esses 3 desafios é realmente quando você começa a estruturar, quando você começa realmente a precisar aumentar a sua empresa, quando você já tem uma coisa mais concreta. Porque quando a gente começa, a gente não tem tanto problema com isso. Mas conforme você vai crescendo, você vai vendo esses desafios. Um dos desafios que eu vejo quando a gente está um pouco maior é a redução de custo fixo. Então, eu já mostrei aqui na aula de precificação, também vou deixar aqui em cima para você assistir. Inclusive, essa aula é muito legal porque eu compartilho a nossa planilha de precificação. E na nossa precificação, a gente precisa incluir os custos fixos e variáveis daquele produto. E uma coisa que a empresa tem é custo fixo. E lá nesse vídeo eu ensino o que é custo fixo, mas de modo geral é funcionário, aluguel, água, luz, internet, tudo que você tem que não dependa da sua venda é um custo fixo. Então o que a gente sempre luta hoje em dia? Para reduzir os nossos custos fixos, porque como esse custo ele entra na precificação do produto, quanto menor ele for, maior a minha margem de lucro e menor o meu preço nas plataformas também, e aí eu fico mais competitivo. Então a redução do custo fixo é uma busca incessante quando a gente começa a ficar maior. Outro desafio que eu tenho
tenho esbarrado muito aqui é a falta de mão de obra qualificada. Então, a gente contrata as pessoas, ensina as pessoas e as pessoas não têm comprometimento, as pessoas não querem trabalhar e depois choram que não tem emprego. E olha que eu não sou chata, tá, gente? Eu sou super boazinha. Mas é óbvio que a gente não agrada todo mundo, a nossa empresa não agrada todo mundo, talvez aquela vaga não agrade, mas eu sinto muito essa falta de mão de obra qualificada, essa falta de comprometimento das pessoas, essa falta de transparência das pessoas. É impressionante como eu converso com vários amigos deste mesmo meio que vendem em marketplaces, que tem uma empresa mais estruturada, como eles também sofrem com a falta de mão de obra. Então eu vejo que quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa contratar pessoas, é um desafio muito grande. A gente trabalha com confecção. Para mim, a pior parte da confecção é a gente ter que depender tanto das pessoas, porque as pessoas de fato não têm comprometimento. Então isso afeta diretamente o nosso negócio, a nossa empresa, as nossas vendas. Então esse é um desafio que eu estou sofrendo agora. E por último, mas não menos importante, um desafio que também a gente sente muito quando a gente vai crescendo, são os impostos, a parte fiscal da empresa. Quando a gente começa a crescer, a gente tem até pesadelo com os tributos. Quando a gente começou, não era um desafio isso pra mim, eu não tava nem aí com os impostos. Agora é muito complicado. Então, essa questão tributária do Brasil, e eu digo isso porque eu era advogada tributarista, eu me formei em Direito e aí depois eu fiz pós-graduação em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas, então eu tenho uma bagagem no Direito Tributário também e eu sei como o Direito Tributário brasileiro é complicado, é complexo, desgastante para as empresas. Então, essa questão fiscal, ela pesa muito também quando você começa a se estruturar e é um desafio muito grande, né? A gente tem que realmente entender a fundo a parte fiscal da nossa empresa pra gente não sair no prejuízo, pra gente não pagar imposto a mais, pra gente não se prejudicar perante a Receita Federal, pra gente não deixar o nosso lucro no imposto. Então, essa parte fiscal, ela é muito importante, mas é desafiadora. Será que eu esqueci mais algum desafio? Me conta aqui embaixo se eu esqueci algum desafio. Mas eu acho que lembrando da época que a gente começou pra agora, esses foram os desafios que a gente passou e vem passando. Gostou desse vídeo? Espero que esse vídeo tenha ficado bem claro pra vocês. Eu amo empreender, eu amo vender online. Vender em marketplaces é muito bom, é muito fácil, entre aspas, porque a gente não precisa ficar correndo atrás ali de cliente. Então, realmente mudou a minha vida. Eu sou muito feliz e realizada no que eu faço, mas isso não quer dizer que não tenham dias ruins, que não seja desafiador, que não seja cansativo. Por muitas vezes eu me pego cansada, já chorei, já me descabelei, mas é engraçado. Desde que eu larguei a advocacia para empreender no meu negócio, em nenhum momento eu pensei em desistir. Nenhum dia sequer eu pensei, não quero mais isso para mim. Muito pelo contrário, eu sempre quero mais, eu sempre quero trabalhar com mais coisas, eu quero crescer a minha empresa cada vez mais. Então é muito gratificante, mas isso não quer dizer que não tenha desafios e dias ruins. Então fica aqui o meu recado, inclusive para você. Não desanime, eu sei que às vezes as coisas parecem devagar, as coisas parecem que não saem do lugar. Eu sei que às vezes você espera vender uma coisa, uma quantidade, não consegue vender aquela quantidade e se frustra. Mas para isso, existe, por exemplo, o YouTube, que você pode estudar para você não se frustrar. Se eu posso deixar uma dica para você, estude os marketplaces. Porque não é só colocar um produto ali e achar que vai vender. Você precisa saber precificar, você precisa saber sobre central de marketing, você precisa saber sobre tráfego pago dentro dos marketplaces. Então, para você não se frustrar, estude. A gente vai trazer de novo o nosso treinamento. O nosso treinamento ele tá pausado agora, mas a gente vai trazer o nosso treinamento novamente até o final do ano. Eu vou trazer aqui para vocês. Nós também temos mentorias em grupo de Shopee. Então, se você tiver interesse em participar da nossa mentoria de Shopee, deixa aqui embaixo nos comentários que eu passo todas as informações. Mas o que eu quero dizer com isso é gratificante, é desgastante ao mesmo tempo, mas para você não desistir, porque o empreendedorismo e ainda mais vender em marketplaces foi o que mudou a minha vida, mudou a vida do meu companheiro, mudou a nossa vida e nós somos muito gratos e felizes com as coisas que a gente faz hoje. De qualquer forma, tem dias desafiadores, tem dias difíceis, mas não é para você desistir. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Espero que você tenha curtido, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber quando eu postar um novo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!